Ministério Os Semeadores, aqui na QNA 30, lote 7, na Avenida Comercial Norte. E nós estamos aqui em Taguatinga Norte, em Brasília, Distrito Federal. E nós cumprimentamos toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor, os que estão presentes aqui dentro do templo, e também aos nossos amigos, nossos colaboradores, nossos colegas, nossos inscritos no nosso canal. E hoje nós temos uma novidade para vocês. Exatamente no dia de hoje, que dia são? 21 de fevereiro. Hoje, dia 21 de fevereiro, exatamente hoje, nós atingimos 40 mil inscritos no nosso canal do YouTube, do canal de vídeo da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Você encontra a palavra de Deus, você encontra o projeto 1189, que fala de toda a Bíblia, e nós queremos agradecer a você que se inscreveu em nosso canal, você que está se inscrevendo, muito obrigado. Quando atingirmos 50 mil inscritos, nós vamos dar uma Bíblia de Estudo de Genebra de presente nós vamos estipular um sorteio, aí nós vamos premiar alguém aí do nosso canal. Então Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério. É um prazer muito grande e nós estamos alegres de ter atingido essa marca. Muitas vidas têm sido edificadas, temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que foram e estão sendo edificadas com o conteúdo da palavra de Deus inteiramente grátis e disponível, toda a Bíblia. Quantos capítulos a Bíblia tem? Quem é que sabe? Quantos? 1189. A Bíblia tem 1189 capítulos. E nós temos no nosso canal 1189 vídeos. Glória a Deus. E 1189 textos, todos explicando cada capítulo da Bíblia. Graças a Deus, isso é vitória. A alegria está no nosso coração. Regozijo-me no Senhor por essa noite, por essa comemoração. Queria chamar aqui à frente, nessa noite em que nós estamos atingindo essa marca, para ficar registrada aqui a palavra de Deus pelo servo de Deus, o Jonatas Paulo. Ele estará trazendo uma mensagem de Deus, uma mensagem de Deus para a sua vida, uma mensagem de edificação, uma mensagem de exortação, uma mensagem para edificar nossas vidas. Nessa noite nós vamos ouvir aqui a palavra, ele vai anunciar o tema, ele vai anunciar a sua prédica aqui para todos nós, para que sejamos edificados no Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos no ano de 2021, e o ano de 2021 é o ano em que nós estamos semeando com ousadia e com oração pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós estamos fazendo, ousadia e oração, 2 Os, ousadia e oração, semeando pelo Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo de Deus não adianta. Eu todo dia de manhã, Jonatas, quando eu vou começar meu dia de trabalho, eu me aproximo do meu instrumento de trabalho e digo assim: Senhor, se o Senhor não abençoar, em vão eu me esforçarei, em vão eu farei planos, em vão eu trabalharei, em vão gastarei meu tempo e esforços, porque não vai para frente. Mas se o Senhor abençoar, tudo vai dar certo. Assim eu começo o meu dia, e Deus abençoa e Deus faz prosperar. Assim também eu recomendo que você faça isso para o seu dia. Gostaria de convidar a igreja para se pôr de pé. Você que está aí no canal do YouTube também, levanta a sua mão, erga na direção do servo de Deus. Nós vamos abençoar ele agora. Nós vamos abençoar ele agora para ele trazer a palavra de Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estendemos nossas mãos na direção do teu servo e pedimos: usa com graça, com sabedoria, com autoridade e com unção, para que teu Espírito possa trabalhar em nossos corações e despertar em nós a fé, para nós prosseguirmos na nossa jornada. Abençoa o teu servo, traz a palavra que o Senhor já tem colocado dentro do seu coração. Dá-nos ouvidos para ouvir, abre nossos ouvidos, abre nossa mente para entender, para compreender, abre nosso coração para aceitar a tua palavra. Em nome de Jesus, usa, abençoa o teu servo e dá palavras para ele, para que ele possa, no abrir da boca, transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir. E enquanto ele está pregando, estende as tuas mãos sobre a igreja para curar, para salvar, para libertar, para transformar vidas. Assim nós oramos e agradecemos e te abençoamos, Jonatas Paulo, em nome de Jesus. Amém.
nome do Senhor Jesus Cristo, mais essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouco da palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pelo canal. Que Deus abençoe a todos na gloriosa paz do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que se encontra no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Pegue sua Bíblia, localize o texto do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 14. Marcos 1, versículo 14. Que diz-nos da seguinte maneira: e depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todas as boas novas de Deus. Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, viu Jesus a Simão e seu irmão André, lançando suas redes ao mar, pois eram pescadores. Então dirigiu-se a eles Jesus, dizendo: vinde em minha companhia, e eu vos tornarei pescadores de pessoas. Naquele mesmo momento, eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Andando um pouco mais adiante, Jesus avistou Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Eles estavam no barco consertando as redes. Sem demora, os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu, os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Podemos assentar. Estamos muito felizes de estar mais uma vez trazendo uma palavra de Deus, trazendo uma reflexão da palavra do Senhor nessa noite. E hoje eu quero falar sobre o chamado dos discípulos, o chamado no momento em que Jesus chama os seus discípulos. Nós temos aqui nessa passagem bíblica o relato dos chamados primeiros discípulos de Jesus, homens que foram pescadores da Galiléia. Jesus chama esses homens para viver um novo recomeço em suas vidas. Digo um novo recomeço porque a partir do momento em que Jesus os chama, suas vidas não seriam mais as mesmas. O texto nos informa que Jesus está caminhando junto ao mar da Galiléia. Esse mar da Galiléia, ele também se chamava Lago de Genezaré, conforme Lucas capítulo 5, versículo 1, e mar de Tiberíades, João capítulo 6, versículo 1. E no Antigo Testamento, mar de Quinerete, Números capítulo 34, versículo 11. E Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus estava caminhando nesse mar, e Jesus ele vai ver dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que estavam lançando as redes ao mar. Jesus direciona a sua palavra a eles e diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O texto nos informa que eles, naquele momento, abandonam as suas redes e seguem Jesus. Nós vemos aqui a prontidão que eles tiveram ao ouvir o chamado. Logo mais à frente, Jesus avista mais dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam consertando as redes. Chama a nossa atenção é o fato de Jesus chamar dois tipos de pessoas, dois tipos de grupos de
pessoas. Primeiro, aqueles que estavam lançando as redes ao mar e aqueles que estavam consertando as redes. Aprendemos com isso que quando Deus nos chama para a sua obra, Ele conhece o potencial de cada um. Jesus chama aqueles que estão na frente da obra, que são aqueles que são enviados para buscar as almas perdidas, os evangelistas, os missionários, mas também aqueles que consertam as redes, ou seja, discipulando essas vidas que chegarão desse mar turbulento, agitado. Ou seja, a obra de Deus, ela é organizada. Jesus, ele chama aqueles que estão lançando as redes ao mar, e Jesus também chama aqueles que estão consertando as redes. Ou seja, a obra de Deus, ela é organizada. Por quê? Porque Deus nos conhece a capacidade que cada um tem. Jesus chama aqueles que vão ser os enviados, que estão lançando as redes ao mar, mas também Jesus chama aqueles que vão consertar as redes, ou seja, os pastores. Aqueles que vão ser enviados são os evangelistas, os missionários, os pregadores, que estão pregando o evangelho da boa nova, que estão anunciando as boas notícias, que é o evangelho. E essas vidas que vão ser ganhas desse mundo, elas precisam ser cuidadas, tratadas. E quem vai cuidar dessas pessoas que são ganhadas? Os pastores, homens que Deus chamou para cuidar de ovelhas, porque essas vidas precisam de cuidado. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas dizem: ganhamos almas, ganhamos muitas almas, mas cadê estas almas? Se nós ganhamos, nós precisamos também cuidar delas. Essa é uma verdade que nós aprendemos nesse texto. Jesus chama aqueles que estão lançando as redes, mas também Jesus chama aqueles que estão consertando as redes. A obra de Deus, ela é organizada. E nesse texto nós podemos ver também quais são os tipos de chamada que o Senhor faz para as nossas vidas e suas particularidades. A primeira chamada que Deus nos faz está no versículo 17, que diz: então dirigiu-se a eles, Jesus, dizendo: vinde em minha companhia. A primeira chamada que o Senhor faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, é a chamada para a salvação. Vinde em minha companhia. A primeira chamada é a chamada para a salvação. Por quê? Porque Deus só poderá nos usar vidas, pessoas que foram salvas. Deus, ele não usa pessoas que estão vivendo na prática do pecado. Deus, ele não usa pessoas que estão vivendo na prática do erro. Jesus usa pessoas que são salvas. Salvas de quê? Do pecado. Porque o pecado, ele nos separa da presença do Senhor. E a principal chamada que o Senhor tem para a vida de um homem, na vida de uma mulher, é a chamada para a salvação. A Bíblia vai dizer que, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor veio e morreu em nosso lugar para nos salvar, nos redimir do pecado. A salvação é algo importante. O Senhor nos chama para ser salvo, nos salvar dessa geração pecaminosa, desse mundo turbulento. A primeira chamada é a chamada para a salvação. Vinde em minha companhia. Jesus chama os discípulos para estar junto dele. Jesus chama os discípulos para que eles pudessem aprender com o Mestre. Jesus chama os discípulos para os discípulos viverem com o Mestre, caminhar com o Mestre na comunhão, porque eles precisavam aprender com Jesus. A primeira chamada para a comunhão, a primeira chamada que o Senhor nos faz é para termos intimidade com Ele. A primeira chamada é a chamada para a comunhão, para buscarmos ao Senhor, aprender com Ele, andar com Ele. Porque como que eu vou falar de uma pessoa que se eu não conheço? Como eu poderei falar de Jesus se eu não tenho intimidade com Ele? Se eu não tenho intimidade com a palavra? É preciso eu conhecer a Ele. A primeira chamada e a mais importante que Deus nos faz é a chamada para a comunhão, coinonia, andar com Jesus, caminhar com Ele, estar junto dEle, porque Ele vai nos instruir, Ele vai nos tirar tudo que não presta, tudo que está armazenado no nosso coração. Nós vamos aprender com Ele. Chamada para a comunhão. E nesses últimos dias o Senhor nos chama para uma intimidade maior. O Senhor nos chama para vivermos na intimidade. E Deus só poderá nos usar pessoas que estão na brecha, pessoas que têm intimidade com o Pai, intimidade com o Filho, intimidade com o Espírito Santo. Conhecer o Pai. E a única maneira de conhecermos ao Senhor é mediante a palavra e mediante a oração. Não tem como conhecer ao Senhor se não conhecermos a palavra. É meditando na lei, é meditando na palavra que eu conheço o Senhor. Precisamos ter intimidade, aprender com Ele, ser instruído com Ele, por Ele, viver com Ele. Chamada para a comunhão. E Deus te chama nessa noite para a comunhão, para uma intimidade maior, para experimentar coisas maiores da parte do Senhor. Alá Shamarabadai. Intimidade. Deus só poderá usar os íntimos, aqueles que buscam o Senhor, aqueles que estão buscando ao Senhor de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força. A Bíblia vai dizer que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, são para aqueles que o buscam, são para aqueles que estão compromissados com o Senhor, porque Deus não tem compromisso com pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com pessoas que tenham compromisso com Ele, que estão buscando a presença, que estão orando, buscando o Senhor, querendo uma intimidade maior.
chamada para a comunhão, chamada para a intimidade. E nesta noite o Senhor nos chama para vivermos com Ele, andarmos com Ele. A segunda chamada, versículo 17, parte B. E eu vos tornarei pescadores de pessoas. A segunda chamada que o Senhor nos faz, que fez na vida desses discípulos, chamada para a missão. E eu vos farei pescadores de pessoas. Esses homens eram pescadores da Galileia. Quando Jesus os chama, diz que faria deles pescadores não de peixe, mas sim de homens. Podemos saber como pescar peixe, mas no critério de pescar homens, somente Deus tem essa capacidade. Chamada para a missão, após aceitarmos a Cristo, após aceitarmos a chamada para a comunhão da salvação, o Senhor também nos chama para a missão. E vos farei pescadores de pessoas. Chamada para a missão. Esses homens eram pescadores, esses homens sabiam pescar, mas do critério de pescar almas, pessoas, vidas, somente Jesus tinha essa capacidade. E Jesus iria instruir, iria ensiná-los a pescar homens. Queridos, que Deus venha nos capacitar, que Deus venha nos dar estratégia como pescar homens. Quando você vai pescar peixe, quando você está ali pescando, uma das coisas que tem que ter é paciência. Quem já pescou uma vez, tem esse costume, sabe que quando você coloca um anzol lá, a isca, para atrair os peixes, uma coisa você tem que fazer é ficar em silêncio, ter paciência, para que os peixes possam vir. E às vezes demora. Isso causa irritação, a gente fica agoniado, esse peixe não vem logo, mas ele vem com paciência. Se você esperar, certamente ele virá com o anzol certo, com a isca certa, você ali com perseverança, com paciência, e o peixe vai vir. Amém. Mas tem que ter paciência, tem que ter prudência, tem que saber qual é a isca que tem que se usar, porque não é qualquer isca, tem que ser a isca certa. E no critério de almas, de vidas também é assim, tem que ter paciência, tem que ter sabedoria, tem que agir com calma, com prudência, porque lidar com pessoas não é fácil, e só Deus tem essa capacidade. Mas Jesus chama esses homens, e vos farei pescadores de homens. Não seria fácil, porque não é fácil. O desafio é grande, mas a recompensa é grande. E Jesus chama eles, e vos farei. Porque quem forma homens de Deus é o Espírito Santo. Quem faz pescadores de almas é o Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos dê essa capacidade, que o Senhor possa nos dar essa unção de resgatar vidas, essa unção de atrair vidas. A Bíblia diz que Jesus atraía multidões. A presença de Jesus no meio do povo atraía vidas. Aleluia. Que o Senhor possa também nos dar essa graça de atrair os peixes, de atrair vidas, para que possamos cuidar delas. Glória a Deus. Porque tratar o peixe não é fácil.
Tem muito peixe que tem muitos espinhos, e espinho que machuca. Há muitos peixes, queridos, que estão no mundo afora, vidas que estão cheias de espinhos, cheias amarguradas, cheias de problemas, e que o Senhor venha nos dar essa capacidade para poder escamar o peixe, tirar tudo aquilo que não presta, lapidar. E vos farei pescadores de homem. Será fácil? Não, mas valerá a pena. Aleluia. A segunda chamada é a chamada para a missão. O Senhor nos chama para fazermos a sua obra. O Senhor nos chama para realizarmos a sua vontade. A missão, qual é a missão? De resgatar vidas. Porque o Evangelho muda a história do homem. É preciso irmos, fazermos, cumprir a vontade do Senhor de resgatar vidas. Resgatar vidas que estão nas drogas, resgatar vidas que estão na prostituição, resgatar vidas que estão no lamaçal do pecado. E vos farei pescadores de homens. Chamada para a missão. O Senhor nos chama para fazermos a sua obra. A Bíblia vai dizer que a seara é grande, grande é a seara, mas poucos os trabalhadores. São poucas que se dispõem, não são poucas pessoas que têm esse desejo, essa vontade de fazer, de encarar, porque não é fácil fazer a obra de Deus, é um desafio, requer muitas coisas, mas vale a pena. E a nossa recompensa vem do Senhor. Chamada para a missão, para pregarmos o Evangelho. A terceira chamada que o Senhor nos faz é a chamada para a renúncia. Jesus chama os discípulos para viverem o extraordinário em suas vidas, porém eles deveriam renunciar suas vidas por amor à chamada. Jesus chama, mas eles deveriam renunciar. Chamada para a renúncia, porque eles deveriam abrir mão de tudo, abraçar a chamada de Deus. Versículo 18. Naquele mesmo momento eles abandonaram as suas redes e seguiram Jesus. Chamada para a renúncia. Jesus está caminhando no mar da Galileia. Jesus vê essas vidas, esses homens pescando, e chamam: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas eles deveriam, e a Bíblia vai dizer, e sem demora os chamou. E eles, deixando o pai Zebedeu, os empregados no barco, partiram seguindo a Jesus. Jesus chama, mas somos nós que devemos ter essa prontidão de querer aceitar. Jesus chama, mas a disposição parte de nós. A parte de Deus é chamar, eu vou fazer, mas para que possa acontecer é preciso eu me dispor. E eles abandonaram o barco, deixaram tudo aquilo para trás, para viver um novo recomeço em suas vidas. Fazer a obra de Deus é um desafio, é muito desafio, porque requer abrir mão de muitas coisas, abrir mão de momentos especiais, abrir mão de momentos que poderíamos estar com a nossa família, mas estamos ali tentando resgatar uma alma, abrir mão de muitos momentos especiais para fazermos
do Senhor Jesus Cristo. E eles abandonaram, deixaram, eles abriram mão das suas vidas passadas para abraçar um novo recomeço, chamada para a renúncia, renunciar por amor à chamada, renunciar por amor àquilo que o Senhor queria fazer deles, abraçar o novo, o projeto do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, que o Senhor chama Abrão, e diz para Abrão sair da sua terra. Deus promete uma nação, que por meio dele Deus faria uma grande nação. Eu farei de você uma grande nação, tu serás uma bênção, tu serás uma bênção. Mas para que a promessa se cumprisse na vida de Abrão, era preciso Abrão sair, para poder abraçar a chamada de Deus. Abrão, ele abre mão do seu conforto para abraçar a chamada do Senhor. E nesses últimos dias o Senhor nos chama para renunciar muitas coisas por amor à chamada. Mas será, a recompensa é certa, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. E eles, sem demora, eles abandonam, eles renunciam às suas vidas passadas para abraçar uma nova história. Essas são algumas características da chamada do Senhor. Chamada para a salvação. O Senhor quer nos salvar. Essa é a prioridade do Senhor, salvar o homem, resgatar o homem do pecado e fazer dele uma nova criatura. Chamada para a salvação, chamada para a missão. O Senhor nos chama para uma missão. O Senhor nos chama para fazermos a sua obra com dedicação, com amor. Chamada para a renúncia. Será que nós estamos dispostos a abraçar a chamada do Senhor? Será que nós estamos dispostos a abraçar o projeto que o Senhor tem para as nossas vidas? Requer renúncia, meu irmão. A caminhada cristã requer muita renúncia. A obra de Deus requer renúncia, mas valerá a pena. E eu vos farei pescadores de homens. Após Jesus chamar esses homens viveram coisas novas da parte do Senhor. O Senhor usou eles de forma extraordinária, porque eles abraçaram, eles entenderam o projeto do Senhor e abraçaram e cumpriram a vontade do Senhor. E nós vemos aqui que a obra de Deus, ela é feita em conjunto. Veja, Jesus, ele poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia ensinar, Jesus poderia pregar, Jesus poderia curar, tudo sozinho, porque ele é Deus. Mas ele escolheu homens para capacitá-los para exercer a chamada, para exercer a missão. A obra de Deus é feita em conjunto. O pastor não faz a obra de Deus sozinho. Ele precisa de pessoas que entendam o propósito, entendam a missão e abrace, que compreenda o projeto para abraçar. O Senhor chama pessoas. E veja que esses homens eram irmãos. Então o Senhor chama família para fazer a obra. Porque quando Deus chama, o Senhor não só chama pastor. Deus não só chamou o pastor. O Deus chama a família por completo. Mas nós precisamos entender o projeto. Precisamos compreender a chamada. Esses homens eram irmãos, conjunto de irmãos, 2 irmãos,
da mesma família. Então nós entendemos que quando Deus chama um, Deus está chamando a todos. Quando Deus chama o cabeça, Deus está chamando a mulher, Deus está chamando os filhos, Deus está chamando a todos, porque a chamada de Deus engloba a todos. A chamada de Deus não engloba só um, a chamada é para todos. Esses homens eram da mesma família, eram irmãos. E Jesus chama famílias para fazer a obra, porque a igreja é feita de famílias, e o Senhor chama família. E nessa noite, você que está nos acompanhando, Deus quer te chamar, Deus te chama para fazer a obra dele. Mas Deus não chama você, sua esposa, seus filhos, seus netos, a todos, porque a chamada é para todos. E veja que eles compreendem o chamado, eles compreendem a visão que foi passada. Veja que esses homens estavam pescando e Jesus estava passando e disse: segue-me, segue-me. E eles abandonaram e seguiram, porque eles compreenderam o que Deus queria fazer por meio deles. Eles entenderam o que Jesus estava transmitindo e abraçaram a chamada, abandonaram tudo por amor à chamada. E nessa noite o Senhor também nos chama, querido. Nessa noite o Senhor também, Ele conta conosco, Ele conta com cada um, porque grande a seara, há muito trabalho, há muitas coisas para fazer. E veja que a obra de Deus é feita em conjunto, a obra de Deus ela é organizada. Jesus chama aqueles que vão ser, aqueles que estarão sendo enviados, aqueles que estarão na frente, mas também Jesus chama aqueles que estarão aqui, recebendo essas vidas que chegarão, porque essas vidas necessitam de cuidados. Porque ganhar é fácil, mas cuidar é um desafio. Não adianta somente ganhar, é preciso cuidar, porque quem ganha tem que cuidar também dessas vidas, porque esses serão os futuros missionários, futuros evangelistas, que farão também a obra de Deus. E Deus conta conosco, amém, queridos? Se põe de pé em nome de Jesus Cristo. Essa é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, entendendo que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Senhor conta com a igreja, o Senhor conta conosco para realizar o seu querer e a sua vontade. Qual é a chamada que você precisa aderir na sua vida? Talvez você já foi salvo, talvez você já foi liberto, talvez você já foi curado, transformado pelo Evangelho, e agora o Senhor conta contigo. O Senhor te chama para uma grande missão. Há muito a fazer, grande a seara, há muitas coisas a realizar, queridos, para visitar, para curar, para orar, para dar uma palavra de cura para tantas vidas. O Senhor conta conosco, e que possamos abraçar, renunciar por amor à chamada, porque valerá a pena. Vale a pena fazer a obra de Deus. Vale a pena em ver uma vida que antes estava nas drogas, estava no pecado, e quando você vê essa vida restaurada, você se alegra. Se nós nos alegramos com uma pessoa que se converte, uma pessoa que antes vivia uma vida de qualquer maneira e hoje está consertada, hoje está vivendo a vontade do Senhor, se nós nos alegramos, imagina o coração de Deus. Imagina também o coração de Deus quando alguém não quer fazer, se recusa, não quer abraçar, não entende o propósito. Deus se entristece também, e Deus conta conosco, amém? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus.
Senhor, meu Deus e Pai, aqui estamos na Tua casa, na Tua presença. A Tua palavra foi ministrada, a Tua palavra foi pregada. Deus, assim como o Senhor chamou esses discípulos, ó Pai, para fazer a Tua obra, nós queremos também receber essa chamada, Senhor. Senhor, abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Pai, se há uma vida necessita ser salva nessa noite, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha restaurar esta vida, Pai. Deus, levanta missionários. Senhor, o Senhor também nos chama para fazer a sua missão. Deus, qual é a missão que o Senhor tem para as nossas vidas? Que possamos, ó Pai, compreender, entender, ó Pai, a Tua chamada, a Tua missão, ó Pai, a missão de pregarmos o Teu Evangelho, a missão de proclamarmos a Tua palavra, que possamos entender, Senhor, essa chamada. Senhor, desperta o Teu povo, desperta-nos, ó Pai, levanta homens, mulheres, jovens, crianças, ó Pai, para fazer a Tua obra, porque a Tua palavra diz que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Senhor, que possamos também, ó Pai, por amor à Tua chamada, renunciar, abrir mão da nossa vida passada, para abraçarmos o projeto missionário. Senhor, levanta homens, ó Pai, nessa geração, desperta-nos, ó Pai, para fazermos a Tua obra, de anunciar o Teu Evangelho. Deus, coloca amor, Senhor, nos nossos corações, coloca, ó Pai, compaixão, assim, ó Pai, como o Senhor Jesus tinha compaixão das multidões, quando via as multidões, ó Pai, que esse sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, possa também brotar nos nossos corações, que possamos, ó Pai, entender, compreender a Tua chamada nas nossas vidas, assim como o Senhor chamou esses 12 homens, ó Pai, e fez deles, ó Pai, homens cheios do Teu Espírito, homens, ó Pai, que transformaram, revolucionaram o mundo. Senhor, que o Senhor também possa nos escolher. Aqui estamos, ó Pai, que possamos dizer como Isaías, no capítulo de número 6, eis-me aqui, envia a mim. Senhor, nós queremos ser enviados por Ti, nós queremos, ó Pai, ser enviados pelo Senhor, não aonde nós queremos ir, mas aonde o Senhor nos levar. Senhor, que o Senhor venha nos conduzir. Espírito Santo de Deus, sopra, ó Pai, o Teu vento, vento do Espírito Santo, sopra sobre os 4 cantos dessa terra, vento do Espírito Santo, sopra sobre esse quarteirão, vento do Espírito Santo, sopra sobre esta igreja, ó Pai, sopra, ó Pai, o Teu vento nessas vidas que também estão nos acompanhando, ó Pai, pelo canal. Senhor, essas vidas, quantas vidas, ó Pai, que necessitam da Tua palavra, Senhor, nos desperta, sopra vento do Espírito Santo, atrai as multidões, atrai as vidas, ó Pai. Senhor, desperta-nos, ó Pai, quantas vidas, ó Pai, que podem também estar aqui, ó Senhor, junto conosco. Senhor, desperta essa vida, traga essas vidas, ó Pai, que estão nos acompanhando pelo canal, principalmente, ó Pai, que essas pessoas que moram perto da região, ó Pai, que podem estar aqui, Senhor. Senhor, desperta, traga essas vidas, traga jovens, traga crianças, traga idosos, traga, ó Pai, homens cheios do Teu Espírito, ó Pai, para fazer a Tua obra, Senhor. Assim pedimos e cremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa nos abençoar a cada um para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade.
Graças a Deus, quem é que foi edificado? Levanta sua mão. Amém. Graças a Deus, eu fui muito edificado aqui com a palavra ministrada nessa noite. Deus, pode sentar um pouquinho. Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Vamos repetir? Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Você entendeu? Você entendeu? Ó, atenção, entendeu o que eu falei? Deus chama, Deus capacita, Deus envia e Deus supre. Que palavra maravilhosa. Parabéns, Jonatas, Deus te usou grandemente. Nós identificamos aí, nessa palavra ministrada, 3 chamados importantíssimos que ele destacou muito bem. Que é o chamado à comunhão. Que maravilha, hein, Jonatas? Bênção de Deus. O chamado à comunhão. Olha que coisa gostosa ter comunhão com o Senhor. Não existe nada melhor nessa vida. O que você vai ter a mais nessa vida? O chamado para a missão, que é o trabalho. É tão ruim você ficar ansioso, não é? Você não tem o que fazer. Há muitas, eu estava vendo aí casos de pessoas que se aposentam e entram em depressão. Porque não sabe, acabou o sentido da vida dela, parece. Não tem mais nada para fazer. Mas tem tanta coisa para fazer que o Senhor nos dá a oportunidade. O chamado dele se estende até missão. Mas tem que ter renúncia, não é isso mesmo? Nós temos que renunciar. E às vezes não é fácil a gente abrir mão de certas coisas, mas o prêmio vale a pena. A gente vai ter grandes conquistas no Senhor Jesus. Então, graças a Deus, Deus continue usando com graça, com sabedoria, com unção. E eu tenho certeza que você foi edificado. Você que não aceitou Jesus ainda, ou que aceitou Jesus e se desencantou com a igreja por algum motivo, se afastou e está fora, quer retornar à casa do Senhor. Hoje é o dia. Deus está te chamando. Deus irá te capacitar. Deus irá te enviar. E Deus irá suprir você em todas as suas necessidades. Se nós temos alguém nessa condição que quer entregar a sua vida, aí mesmo onde você está no canal, onde estiver, ou quer se reconciliar com o Senhor, você levanta a sua mão aí, e eu não preciso estar vendo, o Espírito Santo está vendo. Na hora que você levanta a sua mão, Deus está vendo. Levanta a sua mão, reconcilia. Está escrito: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois que com a boca se faz confissão para testemunho, e com o coração é para a justiça de Deus. Então, meu querido, levanta a sua mão e recebe agora, recebe o Senhor. Ore comigo assim: eu entrego nesta noite, Senhor, a minha vida. Eu renuncio a essa vida de pecado e quero agora ter comunhão contigo. Escreve meu nome no livro da vida e me ajuda nessa caminhada para que eu possa, Senhor, fazer e cumprir a minha missão, para que eu possa entrar em comunhão contigo, para que eu possa renunciar a todas as coisas erradas. Levanta a sua mão e faz essa oração comigo. Você que está voltando nessa noite, você se desencantou com algum motivo, com a igreja, com o pastor, tirou os olhos de Jesus. Quando a gente tira os olhos de Jesus, a gente vai enxergar o fantasma, a gente vai enxergar a tempestade, a gente vai enxergar o mar revolto, a gente vai enxergar o pânico. Tirou os olhos de Jesus, é confusão na certa. Não tem nada de bom. Às vezes aconteceu isso, você tirou os olhos de Jesus e está aí desencantado, né? Saiu da igreja, foi para o mundo lá fora, olhou para o pastor não tem nada, olhou para a igreja, se desencantou com alguma coisa. Olhe para Jesus e volte hoje. Levanta a sua mão e depois você me dá um testemunho aí no nosso canal. Dá um testemunho aí dizendo: hoje, pastor, eu recebi essa oração e me reconciliei com o Senhor. Hoje eu aceitei Jesus no meu coração e quero caminhar com Cristo Jesus, nesse chamado de comunhão, nesse chamado de missão, renunciando tudo. Então ore comigo também. Pai querido, eu estou voltando para os teus caminhos nessa noite.
Eu reconheço que Tu és Deus na minha vida e te peço perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Assim nós oramos por vocês nesse momento do chamado ao discipulado, chamado aos caminhos do Senhor. Eu quero nesse momento também, nós já estamos encerrando, partindo para o encerramento, mas antes, Deus chama, capacita, envia e supre, certo? Não é isso que nós dissemos? Mas Deus, no seu chamado que Ele tem em Mateus 9, 35 a 38, diz que Ele saía, percorria aldeias e povoados, ensinando, pregando o Evangelho do Reino de Deus, ensinando as coisas concernentes ao Reino de Deus e curando toda sorte de enfermidades. Então nós vamos orar agora pela sua cura. Às vezes você está com depressão, você está com Covid, você está com algum sintoma, alguma coisa ruim na sua vida, você está desanimado, você não sabe o que fazer, você está enfrentando uma luta, tem algum parente que está nos vícios, nas drogas. Jesus nos liberta de tudo isso. Jesus nos liberta de tudo isso. Então nós vamos orar agora. Eu convido a igreja a estar junto comigo, a se levantar, a se colocar de pé e a estender as suas mãos onde você achar que deve estender. Nós vamos levantar nossas mãos e nós vamos orar. Nós vamos orar para que essas pessoas sejam curadas. E depois você vai contar o testemunho. Pastor, o Senhor orou aí e eu senti o toque de Deus na minha vida. E eu sou agora uma pessoa curada. Porque o poder não está no pastor. O poder está no nome de Jesus. É no nome de Jesus. E precisa ter alguém que tenha ousadia para usar o nome de Jesus. Porque senão não acontece nada. É preciso ousadia. Por isso que o ano de 2021 na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério dos Semeadores é semeando com ousadia e oração pelo Espírito Santo de Deus. Então eu vou ousar a dizer, em nome de Jesus, todo esse mal, toda essa doença que te importuna, essa depressão, essa causa que está perturbando a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, saia todo mal. Doença de Huntington, sai desse corpo. Depressão, Covid, em nome de Jesus, ser curado deste teu mal. Em nome de Jesus, eu te abençoo agora. Em nome de Jesus, amém. Olha, na pregação do domingo passado, só alcançou a cura aquela mulher que tocou em Jesus diferentemente, porque ela tocou com fé. Ela tocou no Senhor e foi curada. E extraiu virtude, porque ele diz assim: de mim saiu virtude. Ué, se dele saiu virtude, alguém dele tirou virtude. E todos tocavam nele. Senhor, a multidão te toca. Tu como dizes, quem me tocou? Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Se dele saiu virtude, alguém sabe extrair. E é só se extrair virtude quem ora com fé. Então receba aí, no nome de Jesus foi falada, foi pregado, foi anunciado. A palavra não volta vazia, a palavra se cumpre na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Nós estamos orando aqui pelo Espírito Santo para que aconteça esse milagre na sua vida. Temos que ter fé. Temos que tocar em Jesus diferentemente. Amém? E Deus abençoe a cada um de vocês. Graças a Deus, dia de celebração, comemoração dos nossos 40 mil inscritos. Estamos todos felizes e alegres. E agora a gente já pode encerrar aqui o canal do YouTube. Eu quero agradecer a você e dizer para você que quarta-feira nós temos o programa Momento Missionário às 16 horas com o pastor Johnny Ramos, diretamente de Halmstad, na Suécia. Ele estará trazendo uma palavra em nosso canal, uma palavra abençoadora. É o Momento Missionário Palavra de Vida. E sempre estaremos aqui, às terças-feiras, não é mesmo, Jonas? Quintas-feiras, sempre pregando, anunciando e colocando no YouTube, colocando no canal essa palavra, porque nós sabemos que a palavra não voltará vazia.
E ela pode não estar sendo vista agora online, mas ela vai ficar aí à disposição para quem quiser conferir. Uma boa noite, fique na paz do Senhor. Deus abençoe você.